mais um episódio do Podcast Cultural, um podcast diferente, porque tem imagem e tem conteúdo. Hoje a gente recebe aqui Yasmin Mendes, uma professora, educomunicadora e uma das idealizadoras da Feira Literária de Campina Grande, a FLIC. Bem-vinda, Yasmin. É impossível não falar de FLIC, não falar com você, sem perguntar, né? Como surgiu essa ideia? Como surgiu essa ideia de trazer uma feira literária para Campina Grande? Olá, gostaria de agradecer ao Podcast Cultural pelo convite. Então, a FLIC ela surgiu em 2018 e eu costumo dizer que ela surgiu numa conversa de quintal. Os idealizadores somos eu, Estélio Mendes, meu pai, Carla Teide, minha mãe, e a professora Samele Xavier, que hoje não está mais em Campina Grande, então não está mais na coordenação, mas que participou dessa idealização lá em 2018. E a gente, em uma conversa informal, em um sábado à noite, a gente se indagou por que Campina Grande ainda não tinha uma feira literária, uma festa literária, e o quanto que essa cidade merecia ter, principalmente considerando a quantidade de artistas, de escritores e, claro, de leitores que tem na segunda maior cidade da Paraíba. A gente já tinha ido a outras feiras literárias, a principal delas, a FLIBO, a Festa Literária de Boqueirão, uma festa que acontece desde 2010 em uma cidade com muito menos habitantes que Campina Grande e, portanto, muito mais desafios, mas que vigorava de uma forma muito bonita, um trabalho belíssimo realizado por Mirtz e por todas as, principalmente mulheres da ABES, da Associação Boqueirense de Escritores, e aí a gente imaginou por que não fazer uma feira literária aqui em Campina. Foi quando surgiu essa semente e lá em 2018 a gente já fez um sarau de lançamento para apresentar essa ideia ao público e também a feira literária que desde lá acontece em 4 dias, com um evento bastante diverso, com várias linguagens e desde então temos tentado aprimorar cada vez mais esse evento, apesar da pandemia, apesar do meio digital, mas sempre buscando trazer mais possibilidades e oportunidades através da FLIC. Sim, e essa iniciativa foi completamente independente, né? Vocês não tinham o patrocínio de nada, vocês não tinham o fundo, não tinham o apoio do governo e agora, 4 anos depois, na prática, né, de 2018 para 2022, mas caminhando para uma 5ª edição, quais são os fundos com que vocês trabalham hoje? Então, a FLIC é uma iniciativa independente, ainda hoje não tem nenhuma instituição por trás, ela é hoje uma pessoa jurídica, justamente para a gente conseguir esses novos caminhos, esses novos patrocínios, esses novos apoios. Então a gente tem apoios pontuais e participamos de edital. O nosso foco maior tem sido participar de editais, mas é bastante complicado a comprovação de tudo que a gente tem feito, é muito complicada a concorrência que se tem nesses editais. Então até hoje nós só conseguimos um edital, que foi o Audibank do município. Já participamos de alguns outros e estamos esperando mais 3 editais para esse ano de 2022, como você falou, a 5ª edição. Além disso, nós temos o apoio de algumas universidades através de projetos, né? Nós temos, inclusive, com jornalismo da UEPB, a gente tem um projeto chamado Repórter Literário, que agora mais próximo, desde o ano passado, nós temos também a parceria com o IFPB nesse mesmo projeto. Nós temos parceria e apoio da UFCG, através, por exemplo, da revista Lei Escola, em que todo ano nós temos uma edição especial da FLIC. Algumas empresas privadas também já patrocinaram, já deram apoio de alguma forma, e alguns órgãos públicos também já nos patrocinaram, como, por exemplo, a própria UEPB enquanto instituição, a FUNESC, que desde 2018 também está com a gente dando esse apoio. Então, aos poucos, a gente vai fazendo o que é possível. Não é fácil conseguir apoio e patrocínio. Um evento que é de cunho educativo, artístico e cultural. A gente tem muito mais desafios do que respostas positivas, mas à medida que a FLIC vai aparecendo em Campina Grande e vai mostrando todos os resultados que a gente tem tido, todo o trabalho que a gente tem, não só de evento, mas também de projetos em escolas públicas, todas as pessoas a quem a gente já atingiu, aos poucos a gente vai conseguindo se sensibilizar esses órgãos públicos, esses órgãos privados, para que cada vez mais a gente consiga, através desses apoios,
fazer uma feira ainda maior, com mais pessoas, com mais participações nacionais e com mais atividade durante o ano, que é a nossa meta, que a Flick não seja um evento, mas seja um movimento durante todo o ano, é tanto que a gente tem um cronograma, né, de eventos e de ações. Sim, já é algo que vocês vêm fazendo desde 2019, né? Tem o Sarau de Lançamento, que é sempre o primeiro evento do ano, e depois vocês fazem eventos também no Parque da Criança, fazem eventos voltados para diversos públicos diferentes, para estar sempre em evidência e sempre chamando a atenção do público para essa feira. Então, o que é que te motiva? O que motiva vocês, na verdade, você e os seus pais, depois de cada evento? Qual é a sensação que fica para vocês depois de cada um desses pequenos eventos que vão levar até a feira literária? Então, nós 3 somos educadores, e aí quando você fala que a partir de 2019 a gente começou com um cronograma anual, foi justamente porque na avaliação de 2018, apesar da gente ter ficado muito feliz com o resultado, da gente ter recebido muito feedback das pessoas dizendo que Campina realmente tinha que ter uma feira literária, que já tinham pensado em fazer uma feira literária. Então, depois desse feedback muito positivo, a gente percebeu que a gente não queria só aquilo, que a gente não era coerente com o nosso discurso de formação de leitores que a gente tivesse um evento no ano. E foi aí que, como você falou, a gente desde 2019 começa lá em março para culminar lá em novembro. E aí, só pedindo licença para dizer o nosso cronograma, para compartilhar com todo mundo, a gente tem em março um sarau de lançamento, que é quando a gente apresenta o nosso cronograma em um evento cultural, que tem muita música, muita poesia. Em abril, a gente tem o Dia Nacional do Livro Infantil, que já aconteceu no Parque da Criança, como foi citado, já aconteceu online. Esse ano vai acontecer na ocupação Luiz Gomes, uma ocupação que tem no bairro do Jardim Paulistano, aqui em Campina Grande. Em maio, nós temos o Encontro Leitores em Rede, que inicialmente era um encontro de Instagrams literários, mas hoje é muito mais um encontro de leitores mesmo, um encontro de amigos, eu diria até, porque tem muita gente que se encontra desde lá de 2018, desde a primeira edição do Leitores em Rede, que era na época Café com Web e passou a ser Leitores em Rede. Em junho, a gente tem um encontro de cordelistas, e aí no segundo semestre a gente tem 2 projetos, o projeto Repórter Literário, que é em parceria com o IFPB e a UEPB, e o projeto Leitura Viva, que é um projeto em que escritores de Campina Grande, região, da Paraíba como um todo, vão conhecer crianças que trabalharam suas obras. E aí a gente realmente culmina lá em novembro, esse ano, entre 10 e 13 de novembro, a gente vai ter a 5ª edição da Feira Literária de Campina Grande. E eu acho que o que tem nos motivado a sempre tentar manter esse cronograma, se não aumentá-lo, torná-lo ainda mais recheado, é a gente perceber que apesar das dificuldades que a gente tem, muitas vezes, de agregar um público, não é um evento massivo, então muitas vezes a gente já teve que fazer uma publicidade extremamente exagerada para a gente tentar fazer com que as pessoas participassem, se engajassem, vissem a importância. A gente tem resultados já muito palpáveis. A gente tem, por exemplo, um aluno do ensino básico do município que, através do Repórter Literário, nosso projeto, participou da Flick, se encantou com a Flick e hoje ele é voluntário já no 2º ano. A gente tem, como a gente teve agora no sarau de lançamento desse ano, um jovem que também foi aluno do ensino básico, hoje ele faz arte mídia na UFCG, e ele participou do projeto Leitura Viva, e ele disse que no projeto Leitura Viva foi o primeiro momento que ele se encontrou como músico, que ele cantou e tocou para mais pessoas na culminância do projeto, e aí hoje ele enveredou por essa veia artística, ele enveredou por esse caminho através da Flick. Obviamente que ele teve muitos caminhos traçados, mas também através da Flick. E é isso que faz com que a gente continue caminhando e acreditando que vale a pena. Certo, eu vou só pegar esse gancho, porque a Yasmin falou um pouquinho sobre poesia, que é o tema desse ano, da Flick desse ano, que é Campina em Estado de Poesia. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre ele e também sobre o projeto Repórter Literário. Voltamos com um podcast cultural, um podcast diferenciado, porque tem imagem e também tem conteúdo. Estamos aqui com Yasmin Mendes, que é uma das idealizadoras da Flick, Feira Literária de Campina Grande,
que nesse ano vai ter a 5ª edição e o tema é Campina em Estado de Poesia. Yasmin, o que você pode falar para a gente que a gente pode esperar dessa 5ª edição? Então, nós estamos voltando com o presencial esse ano. Nos últimos 2 anos, nós fizemos todo o cronograma online. Então, conseguimos fazer todos os eventos, ações, projetos aos quais nos propomos, mas tudo virtual. Então, principalmente os projetos, chegar a esses alunos de rede pública, foi bem complicado, foi muito difícil. Graças aos professores bastante envolvidos em sala de aula, nós conseguimos ter resultados muito interessantes. O encontro dos escritores com os alunos aconteceu, apesar de mediado por telas, mas a gente já estava com muita saudade desse abraço, desse contato pessoal que a gente tem nos eventos e projetos da Flic. Ano passado, na Feira Literária do final do ano, na Culminância, a gente ainda teve 2 momentos presenciais, híbridos, né? Um no Teatro Municipal e o outro no Parque da Criança, mas esse ano o grande marco é a gente conseguir voltar a esse formato presencial, que é o formato que todo mundo gosta mais, que é o formato que todo mundo se sente mais acolhido. Então, o nosso sarau do lançamento ele já foi presencial e a partir de agora, caso continuemos com os protocolos como eles estão, claro que com todos os cuidados, mas se a gente não regredir aí nessa pandemia que a gente espera, sinceramente que não, todos esperamos, mas a gente vai continuar com todas as ações presencialmente. Então, nesse mês de abril, a gente já tem o Dia Nacional do Livro Infantil, que, como eu falei, vai acontecer na Ocupação Luiz Gomes. Foi uma atividade muito construída pelos voluntários da Flic. A Flic hoje conta com 30 voluntários, além dos nossos curadores, e metade desses voluntários já nos acompanham há mais de 2 anos. Então, também é muito gratificante. Eu volto até aquela pergunta de o que é que nos move. Também são essas pessoas que sempre nos perguntam como podem ajudar. E aí, para o final do ano, a gente já tem alguns escritores confirmados, a gente está muito animado para daqui a um pedaço, daqui a um tempo, lançar essa programação, mas a gente já está recheando ela com muito carinho e com esse tema que significa tanto para a gente, Campina em Estado de Poesia. A gente já teve temas voltados ao leitor um livro aberto, a gente já teve temas voltados à leitura em modo geral, mas esse ano a gente decide marcar esses 5 anos de Flic focando em Campina Grande, e em Campina Grande como uma cidade poética, não apenas por fazer poesia, apesar de que há muitos poetas, mas também por ser, por si só, muito poética. Pode dar um spoilerzinho pra gente, para quem está assistindo, sobre algum dos escritores já confirmados? Ainda não, mas tem uma pessoa muito especial aqui de Campina Grande, que não mora mais aqui, mas que vai estar conosco. Então aí ficam as perguntas, ficam as questões na cabeça de todos. A gente vai conseguir trazer esse grande nome da literatura nacional, que é daqui da Paraíba e que vai voltar para a gente para conversar, para fazer uma palestra. Quem sabe o que vai rolar, vai ter que acompanhar aí a Feira Literária de Campina Grande. Acho que eu tenho um palpite. Então, continuando aqui com a nossa conversa, você idealizou isso com os seus pais, que são também educadores. Hoje você é educadora. Então, eu queria saber como foi essa relação, como foi crescer numa casa por 2 professores, resolver se tornar professora e agora vocês 3 têm juntos um projeto voltado à leitura. Como foi a sua criação? A minha formação leitora, ela foi muito natural. Então, os meus pais eles são muito responsáveis realmente pelo meu perfil leitor que eu tenho hoje, mas sempre de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito lúdica. Então, eu sempre ouvi histórias da minha mãe, ela lia muito para mim. A leitura fazia parte e ainda faz hoje em dia, eu ainda moro com eles, e ainda faz muito parte do nosso cotidiano, de forma que às vezes a gente para realmente para tirar um momento para cada um pegar seu livro e ler, ou para comentar livro, ou para pegar um livro e rotacionar na família para a gente poder discutir depois. Então isso, desde que eu era pequena, foi se construindo muito comigo, respeitando a minha faixa etária para cada leitura. Nunca foi direcionado que eu lesse determinado livro ou outro, mas essa paixão por leitura sempre foi muito estimulada, dessa forma que eu acho que é a forma mais saudável de acontecer.
que é colocando livros ao redor da casa, colocando livros infantis em locais que eu possa ter acesso, permitindo que eu pegasse em livros que não eram meus. Até tem um livro de Tom Jobim, a biografia, que está riscada na capa, e eu sempre digo, ficar num livro precioso desses. E aí, mas eu sei que isso também fazia parte da formação. Era o toque, era o acesso que me fez realmente me apaixonar pelos livros. E a minha formação enquanto educadora também se deu de forma muito natural. Até a minha adolescência eu pensava em ser jornalista e a partir do meu intercâmbio, viajei para fora, quando voltei, percebendo essa minha paixão por escola, pelo âmbito escolar, eu comecei a decidi realmente enveredar aí pela educação, mas nunca me foi imposto, então foi uma coisa realmente muito natural. E aí os projetos, o meu pai trabalhava na escola onde eu estudei a vida toda, e todos os projetos que ele idealizava na escola eu sempre participava. Então a gente sempre pensou muito parecido nessa questão de oferecer projetos, eventos, de trabalhar em projetos e eventos, e aí quando chegou a hora de criarmos o nosso, também se deu de uma forma muito natural e a gente consegue dialogar e refletir sobre isso de uma forma muito positiva. Obviamente, a gente entende que a Flic não é familiar, então a gente tem o cuidado de sempre contar com mais pessoas, com curadores, como eu falei, para que eles possam participar da construção da Flic. A Flic não é o que os Mendes, né, eu, Carla e Stélio, gostamos. A Flic é o que Campina Grande gosta e o que Campina Grande procura. Então, nosso cuidado sempre é fazer, obviamente, que a Flic faça parte da nossa família, porque hoje ela já faz, ela já é uma filha mais nova, mas que ela seja realmente um presente para Campina Grande e que atenda os anseios de Campina Grande. Coisa linda, é muito bom ouvir sobre a formação leitora de alguém e saber quando essas coisas acontecem de forma natural, né? Como essa conexão acontece de maneira natural. Queria fechar esse bloco com você falando pra gente o que é que mais te inspira, não só a fazer a Flic, mas na vida, o que é que mais te inspira? Pergunta complicada, né? Vou ter que pensar um pouco, eu acho. Olha, a gente na Flic, esse ano a gente tem o tema Campina Estado de Poesia. E eu acho que a poesia me inspira muito. Como eu falei, não a poesia apenas texto, apesar de obviamente ser muito inspirador, mas essa poesia que a gente tem no dia a dia e que faz com que a gente siga com aquilo que vale a pena. Estava conversando hoje no almoço com alguns colegas sobre como a gente tem que saber ter prioridades em nossa vida. E aí, quais são essas prioridades? Hoje em dia, num mundo que é muito tecnológico, num mundo em que tudo acontece muito rápido, em um mundo que a produtividade parece ser a coisa mais importante, a gente tem que sempre lembrar o que é prioridade. E eu acho que a prioridade na minha vida é a poesia de estar com a minha família, a poesia de estar com os meus amigos, a poesia de ler um livro e viajar naquele livro sem nem sair de casa, a poesia de propriamente viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas. Todas essas poesias que a gente tem no dia a dia, eu acho que é o que faz a gente continuar caminhando. Vamos falar agora sobre o Repórter Literário. Como foi que surgiu a ideia de começar essa espécie de projeto de extensão nas instituições? Então, o Projeto Repórter Literário é um projeto em parceria com o Projeto Anti-Horário da Universidade Estadual da Paraíba e com o Projeto IF News do Instituto Federal da Paraíba, Campus Campina Grande. A ideia do Repórter Literário é que a gente faça uma formação através de oficinas, através de minicursos para alunos do ensino básico e esses alunos participam de alguma forma da cobertura da Flic. Isso se modificou, esse objetivo, um pouco ao longo dos anos, porque já no segundo ano do Repórter Literário, a Flic foi virtual. Então a gente teve que repensar qual seria o modelo, mas em sumo, a ideia é que os alunos do ensino básico possam desenvolver produtos midiáticos em relação à Flic, em relação à leitura, em relação à escrita. E aí eles já desenvolveram entrevistas em vídeo, já desenvolveram entrevistas escritas, já desenvolveram uma mostra fotográfica e o nosso último projeto, os alunos desenvolveram podcasts sobre ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e também literatura, alguns livros.
Então, tem muita coisa que já aconteceu através do Repórter Literário no nosso site www.flickfeira.com.br. A gente tem alguns dos resultados e em breve a gente vai lançar para todo mundo os ODS Cast Literário, que são os podcasts desenvolvidos por esses alunos. E é com isso que a gente fecha mais um bloco do nosso podcast cultural. A gente volta já para esse podcast diferenciado, que tem imagem e também tem conteúdo. Voltamos com o podcast cultural, podcast diferenciado, que tem imagem e também tem conteúdo. Estamos aqui com Yasmin Mendes, uma das idealizadoras da Feira Literária de Campina Grande. E como esse é um podcast cultural, a gente precisa saber qual a sua sensação de contribuir com a cultura, de ter trazido um evento, um movimento desse tamanho para a cidade de Campina Grande. Então, a gente costuma dizer, eu, Estela e Carlos, nós somos cearenses, né? Eu sou de Fortaleza, e a gente costuma dizer que a Flick é o nosso presente pela acolhida que Campina Grande nos deu. Eu moro em Campina desde os 2 anos de idade, então me considero campinense, mas a gente sempre acompanhou muitos movimentos culturais em Campina Grande. Meus pais, ainda mais do que eu, né? Porque quando eu cheguei eu era muito pequena, mas à medida que eu fui crescendo, eu fui participando de muitos dos eventos, muitos dos projetos que acontecem em Campina Grande. E é muito gratificante que a gente tenha uma cidade tão rica de tantos artistas, tão rica de tantas linguagens. Vocês, através desse podcast, têm podido entrar em contato com pessoas de múltiplas linguagens. E todas elas compõem o cenário cultural de Campina Grande. Então, desde muito pequena, eu participo de eventos como o Festival de Inverno, lembro de muitos shows, de muitas peças de teatro, de muitas formações até que fiz através do Festival de Inverno, bem como vários outros eventos que a gente tem aqui na cidade, dos quais a gente já participava enquanto apaixonados por cultura. E aí poder dar alguma contribuição em relação a isso é muito gratificante e a gente percebe que quanto mais a gente desenvolve esses eventos, quanto mais a gente se une, quanto mais a gente consegue conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, mais a gente faz o movimento cultural crescer. Então, realmente não é um processo de divisão ou um processo de concorrência, é muito mais um processo de compreender que quando a gente pega um evento na área de teatro, um evento na área de música, um evento na área de literatura e a gente se fortalece, o que a gente está fortalecendo realmente é o cenário cultural de Campina Grande. E a gente continua como público de várias ações de outras pessoas aqui de Campina e a gente sente esse feedback também de muita gente que faz a cultura em Campina, participando, engajando, querendo fazer a Flick acontecer. E para as pessoas que estão aqui assistindo, estão ouvindo esse podcast e ficaram com muita vontade de ser voluntário na Flick, o que é que elas precisam fazer? Então, a gente abre o voluntariado da Flick sempre em fevereiro, março, justamente porque a gente começa o cronograma em março, e aí a gente consegue ter um número de 30 voluntários. Esse ano a gente abriu, se eu não me engano, ao meio-dia, e 1h da tarde a gente já tinha os 30 voluntários. A gente fica muito agradecido por esse feedback. E para esse ano, nós fechamos a equipe de voluntário, mas geralmente a gente abre uma segunda remessa, uma segunda chamada no meio do ano, porque acaba que algumas pessoas percebem que não vão ter o tempo suficiente para contribuir com a Flick. Então, acompanha as redes sociais da Flick, que a gente vai colocar lá se tiver uma segunda chamada, mas todo ano, em fevereiro ou março, a gente abre essa chamada e só tem que ser rápido, porque aparentemente tem muita gente e a gente fica muito feliz por isso, que já fica de olho para participar realmente do voluntariado da Flick, que, como eu falei, mais da metade dos nossos voluntários são voluntários que já participaram em anos anteriores. E eu acho que essa é uma das melhores respostas que a gente tem em relação à Flick.
As redes sociais são o Instagram e o site, certo? Exato. A gente está no Instagram com @FlickFeira. Também estamos no Facebook com Flick, Feira Literária de Campina Grande. Temos página e temos perfil. E temos o nosso site www.flickfeira.com.br. Também atendemos todo mundo no WhatsApp. Quem nos vê no meio da rua pode nos chamar para conversar também, porque a ideia é que a gente consiga sempre agregar mais e mais pessoas para fazer da Flick um evento cada vez mais bonito. E dia 8 de abril, vocês vão estar com um evento relacionado à venda de livros, né? Esses livros, eles vêm de onde? De onde vocês conseguiram eles para poder vender a um preço mais acessível? Então, esqueci inclusive de comentar sobre essa ação que a gente tem também, que é a ação de venda de livros. A gente já fez o Liquida Flick, a gente faz a vendinha de livros sempre que a gente tem evento, a gente faz feira de livro, que é o que vai acontecer no Luiza Mota, agora dia 8. E a ideia é que a gente possa realmente arrecadar fundos para desenvolver tudo que a gente tem para desenvolver, porque como a gente discutiu aqui, a Flick é uma iniciativa independente. E aí esses livros a gente consegue através de doações. Então muitas pessoas que estão abrindo mão do seu acervo ou que se sensibilizam com a causa, acabam doando vários livros para a gente, são livros usados, mas em bom estado, e a gente repassa esses livros de diversas formas. A gente tanto faz doação de livros, fizemos agora, ano passado, uma doação de mais de 1.000 livros em parceria com a Secretaria de Educação para as crianças do Aloysio Campos, de escolas públicas. A gente já fez doações para bibliotecas comunitárias aqui de Campina Grande, como a Biblioteca do Pedregal, como a Biblioteca das Malvinas. E a gente também faz venda de livros, né? É um dos destinos que esses livros doados tomam, como é o caso dessa venda que vai acontecer sexta-feira, dia 8, entre 11 e 20 horas, lá no Luiza Mota. Não são só livros, né? São livros, são mangás, tem toda uma variedade para as pessoas poderem aproveitar, e tudo num precinho sempre muito barato para ajudar realmente a essa venda escolar. Exatamente. Temos livros, inclusive, de todos os gostos, para todas as idades. Então, quem gosta ou quem conhece alguém que gosta, divulga, porque vai ser muito legal e é por uma excelente causa. Nós ainda temos também as últimas camisas do ano passado. Todo ano a gente faz uma camisa do tema. As do ano passado, acho que a gente tem umas 5 ainda para vender. Então, quem não garantiu até agora pode garantir. São as últimas edições e a gente não refaz. Agora só a do tema de 2022, Campina Estado de Poesia. Ótimo, Yasmin. Então, queria que você terminasse agora, só para fechar essa sua participação grandiosa aqui. Queria fazer um desafio, propor um desafio. Você poderia recitar para a gente a sua poesia favorita? Olha, eu não sei se ela é minha favorita, mas eu tenho muita dificuldade em recitar poesia. E aí uma das poesias que eu gosto bastante, que eu tenho muito carinho, e que eu acho que eu aprendi, eu fui pega de surpresa, agora vamos ver se eu aprendi mesmo, é a de Vinícius de Moraes, que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo que sempre e tanto. E mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e no seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu hei de dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Peço perdão pelos erros que provavelmente cometi, mas fica com vocês aí, Soneto da Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Ficou lindo. Muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada por essa participação tão rica. E aí fica o recado para todo mundo que quiser participar da Feira Literária de Campina Grande. Tem eventos desde o começo do ano até o fim, na culminância em novembro. E a gente vai seguindo, acompanhando. E se você faz parte da UEPB ou do IFPB e quer participar do projeto Repórter Literário, também busque o seu professor de literatura, que geralmente ele vai conseguir te direcionar nesse caminho. Esse podcast tem a produção da Codecom da UEPB, da Ipuarana Cultural, Gandhi Produções. E a nossa equipe é formada na produção por Giovana Azevedo, Raíssa Alves, Thalita Pontes. A apresentação é feita por Edson Tavares e Thais Alves. As imagens são de Mahatma Vieira e Apolo Ricarte.
A montagem e o making-off é de Marvin Zenit. O social media é Luan Gomes. Pós-produção é feita por Gabriel Heitor Alves e a coordenação é de Hipólito Luceno. Eu sou Thaís Alves e esse foi o 7º episódio do Podcast Cultural. Podcast diferenciado que tem imagem e também tem conteúdo.